Bem-vindos. Mais nada, queria pedir desculpas aos irmãos por não estar com a gravata. Eu particularmente não gosto de estar assim, mas... Porque o Edson me pegou, ele pode falar. O Edson me pegou de surpresa, com certeza. O nome da minha esposa era Cláudia. E o que a gente recebeu de proposta para ficar aqui não está no gibi, né? Cada proposta, a gente recebesse R$1, a gente já dava um monte de dinheiro. Mas eu queria conversar com vocês, o tempo é curto, falar um pouquinho de provações. Nós estivemos num culto de gratidão hoje, na casa da irmã Dinalva, irmã Dinalva. A mãe dela sofreu um acidente. A melhor diretora de dorme da pensão. Ainda é. Ainda é. A irmã dela sofreu um acidente, quebrou aí o fêmur, está se recuperando com muita dificuldade, mas graças a Deus já está em casa. Mas devido à idade e algumas outras complicações apareceram. Mas Deus tem atuado, tem dado forças e ela tem superado cada uma dessas dificuldades. Então hoje foi o aniversário dela, nós estivemos lá fazendo esse culto de gratidão a Deus, não só pelo aniversário, mas por ela ter vencido todas essas batalhas aí. Então nós falamos um pouquinho de gratidão. Eu queria falar também com vocês um pouquinho sobre não apenas a gratidão, mas o objetivo, né, das dificuldades, das provas que Deus permite que sobrevenham nas nossas vidas, porque geralmente nós não compreendemos muito bem as provas. Quando as provas vêm, no geral, nós não compreendemos e às vezes não aceitamos. Nós lutamos com Deus, questionando Ele o porquê das provas, porque se buscamos o caminho dele, se andamos nos caminhos, nas veredas dele, se fazemos a vontade dele, se buscamos ser fiéis a ele, o porquê que as provas vêm nas nossas vidas? Tem dois textos na Bíblia, e eu usei esses dois textos lá, mas não vou usar todos os textos, vou usar um texto diferente para fechar. Mas existem dois textos dentro do Novo Testamento que nos dão assim um pequeno vislumbre do objetivo de Deus para as provas nas nossas vidas. O primeiro está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, e fala bem claro a nós, aos nossos corações, acerca das provas que Deus permite cair nas nossas vidas. Primeiro, Deus dá um recadinho para mim e para você acerca das provas, que muitas das vezes parecem ser gigantescas, parecem ser provas que nós não vamos suportar, provas que nós não vamos conseguir superar, provas que vão nos fazer afastar dos caminhos do Senhor, que vão nos levar para um lugar tão longe que nós não vamos conseguir voltar. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13 diz o seguinte: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, e não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar e vencer. Amém? Amém? Então, Deus já deixa esse pequeno recado para mim e para você. A prova que vem sobre você não vai ser uma prova que vai superar os seus limites. Deus nunca vai permitir que venha sobre mim e sobre você uma prova que vai nos levar para longe dele. Esse é o primeiro ponto que deve ficar claríssimo na minha e na sua mente. A prova, eu não sei qual é a prova que você está passando no momento, mas não é uma prova que supere a sua capacidade. Porque Deus não vai permitir que a prova que você esteja passando ou que vá passar supere a sua capacidade de suportar. Pelo contrário, com essa mesma prova que você está passando, quem sabe, ao seu lado está o poder ou aquilo que vai te ajudar a vencer a prova. Mas talvez as lágrimas do sofrimento não tenham permitido que você enxergue a providência de Deus que está bem ao seu lado. Vamos ao segundo texto, que deixa aqui também bem claro. Agora não o tamanho da prova, mas o objetivo da prova. Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Nós vimos que as provas que Deus permite nunca são maiores que as nossas forças. Veremos agora qual é o objetivo de Deus permitir provas na minha e na sua vida. Diz o seguinte: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados por seu decreto. Amém? Então, as provas, elas nunca são maiores do que nós podemos suportar. E todas elas têm um objetivo específico nas nossas vidas. Agora eu queria colocar uma pergunta para vocês. Quando vocês leem o livro de Jó, como é que vocês conseguem conciliar tudo o que Jó passou com esses dois textos? Já pensaram nisso? Como conciliar um homem que era o homem mais rico do Oriente, é isso que diz o texto bíblico quando abre o livro de Jó, que tinha filhos e filhas, muito gado, muitos empregados, muitos bens, e que de repente o próprio Deus diz para Satanás: vai lá e destrói tudo que ele tem. Está na tua mão. Só não mate, né? E Satanás, como não brinca de ser diabo, realmente vai e destrói tudo. Não satisfeito, ele volta a Deus e diz: olha, ele só não te amaldiçoou porque ele está vivo. Tocou nele, então de certa forma ele sabe que tudo que ele perdeu ele pode conquistar de novo. E então mais uma vez Deus diz: então tá, vai lá, toca na carne dele até os ossos, apenas não mate ele. E ele vai e coloca uma doença terrível em Jó. Algum de vocês já ouviram falar em fogo selvagem? Já. Já ouviu falar? Fogo selvagem? Horrível. Se vocês não ouviram falar em fogo selvagem, tem um livro que eu vou recomendar para vocês. O Tempo Não Apagou, Alfredo Áurea e o Fogo Selvagem. É a história da origem do Hospital do Pênfigo, o Hospital Adventista do Pênfigo, que cuida dessa doença, se eu não me engano, no Mato Grosso. Então, se você não conhece Fogo Selvagem, leia esse livro. Vocês vão passar a conhecer essa doença tão terrível que é. Alguns dos nossos pastores, estudiosos, dizem que provavelmente foi essa doença que Jó teve. O fogo selvagem, ele produz no corpo da pessoa o efeito de uma queimadura. Então ele produz bolhas como de queimadura, desde a cabeça até a planta do pé. Então as pessoas ficam exatamente como aquela característica do Jó, feridas e escorrendo. Geralmente é assim que fica uma ferida de queimadura, né? Quando a bolha ela estoura, fica aquela ferida, aquela úlcera e escorrendo o tempo todo. Então acredita-se, alguns dos nossos teólogos, que fogo selvagem foi a doença que Jó teve. Não tem como comprovar isso. A gente só vai saber isso na eternidade. Mas o fato é que é uma doença terrível. Então, só pra gente, eu estou dizendo fogo selvagem, pra gente ter uma noção do tamanho que pode ter sido o sofrimento de Jó naquele momento. Então, eu pergunto a vocês mais uma vez: como conciliar o tamanho gigantesco daquela prova, do homem que era o mais rico do Oriente passar a ser um miserável, um mendigo porque perdeu tudo, do homem que tinha vários filhos também perder todos esses filhos de forma trágica, do homem que tinha uma saúde perfeita e agora está numa doença que, como ele mesmo diz dentro do livro de Jó, quem está fazendo o ano bíblico, nós já passamos pelo livro de Jó agora, que ele estava num estado tão ruim que nem a esposa e nem os amigos aguentavam o cheiro dele. Ele literalmente estava podre, apodrecendo por causa das feridas. Então, como olhar para a situação desse homem e enxergar ali Deus dando uma prova não tão grande assim, e principalmente Deus dando alguma coisa que vai contribuir para a vida espiritual daquele homem? Quando nós começamos a analisar o livro de Jó, vamos ser sinceros, é um livro chato de se ler. Não é verdade? É um livro poético e é um livro de debate. É um debate constante entre ele e seus amigos. E é pesada a leitura, mas curiosamente é um dos livros que eu mais gosto de ler. Porque dentro do livro de Jó, você encontra não apenas de forma explícita o grande conflito entre o bem e o mal, porque ali mostra realmente Satanás atuando na vida do ser humano, destruindo a vida do ser humano, mas mostra também Satanás confundindo a mente do homem e deturpando o caráter de Deus. Porque se você parar para analisar o livro de Jó, o tempo inteiro os amigos de Jó dizem para ele: você está assim porque você está em pecado.
Você tem um pecado acariciado que você não confessou, e por isso Deus está te castigando. Então vê, o Deus tirando, castigando o pecador. Jó, no entanto, diz: não, eu não tenho pecado. Isso vem de Deus, mas Deus está sendo injusto comigo. Mais uma vez a gente vê o Deus tirando, sendo injusto com um homem que não tem pecado. E essa temática, essa discussão transcorre por todo o livro de Jó, até que chegamos ao capítulo 38. E é nesse capítulo que eu queria me deter um pouquinho com vocês. No capítulo 38, Deus se manifesta. Durante todo o livro de Jó, Deus ficou em silêncio. Em momento algum, Deus fala alguma coisa, se mostra de alguma forma, dá alguma revelação. Deus se mantém em silêncio o tempo todo. Mas no capítulo 38 ele se manifesta. E ele começa a questionar a Jó acerca de sua sabedoria, se ele realmente é tão sábio como ele diz. Porém, eu queria voltar um pouquinho mais atrás com vocês, antes de chegar na conclusão do capítulo 38. Jó, ele faz a sua última defesa. Jó faz a sua última defesa no capítulo 31. No capítulo 31, eu não sei como é que está aí no subtítulo na Bíblia de vocês, mas diz o seguinte: Jó declara a sua integridade nos seus deveres. E ele começa dizendo o seguinte: fiz concerto com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem? Então ele nunca cobiçou mulher de ninguém. Ele começa dizendo isso para Deus. O verso 2 ele diz: porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é perdição para o perverso e o desastre para os que obram iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade, se o meu pé se apressou para o engano, pese-me em balanças fiéis ou justas, e saberá Deus a minha sinceridade. Pararam para pensar no que está dizendo aqui? Ele está dizendo que Deus, quando julga ele, julga com balança injusta, com balança infiel. Porque ele está dizendo para Deus: olha, se o Senhor me pesar numa balança fiel, o Senhor vai ver que eu sou justo. Eu não mereço estar passando por que eu estou passando. E ele continua dizendo o seguinte, verso 7. Se os meus passos se desviaram do caminho, se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou a alguma coisa, então semeie eu e outro coma, e seja a minha descendência arrancada até a raiz. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se andei rondando a porta do meu próximo, então moa a minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela. Porque isso seria uma infâmia e delito pertencente aos juízes. Porque é fogo que consome até a perdição e desarraiga toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva quando eles contendiam comigo, então o que faria eu quando Deus se levantasse? E inquirindo a causa, que eu lhe responderia? Aquele que me formou no ventre de minha mãe também não fez os meus servos? Ou não nos formou do mesmo modo na madre? Se eu retivesse o que os pobres desejavam, ou se fiz desfalecer os olhos da viúva, ou sozinho comi o meu bocado, e o órfão não comeu dele, com o órfão não reparti, porque desde a minha mocidade cresceu comigo como com seu pai, o órfão, e o guiei desde o ventre de minha mãe. Se alguém vi perecer por falta de vestido, e ao necessitado por não ter coberta, se os meus lombos me não abençoarem, e se ele não se aquentava com as peles dos meus cordeiros, se eu levantei a minha mão contra o órfão,
porque na porta via a minha ajuda. Então caia o ombro da minha espada, quebre-se o meu braço desde o osso, porque o castigo de Deus era para mim como um assombro, e eu não podia suportar a sua grandeza. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança. Se me alegrei de que era muita a minha fazenda, e de que a minha mão tinha alcançado muito. Se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua caminhando gloriosa, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e a minha boca beijou a minha mão, também isto seria delito pertencente ao juiz, pois assim negaria a Deus que está em cima. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se me exultei quando o mal o achou, também não deixei pecar o meu paladar, desejando sua morte com maldição. Se a gente da minha tenda não disse, se não terá saciado com a sua carne. O estrangeiro não passava a noite na rua, as minhas portas abria ao viajante. Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, trema eu perante uma grande multidão, e o desprezo das famílias me apavore, e eu me cale e não saia da porta. Repare, ele vem contando de todas as suas justiças, de todos os seus bons atos, de todas as suas boas obras. Ele chega ao ponto de dizer que foi melhor do que Adão, porque ele disse que Adão correu para trás da árvore para esconder a sua nudez, mas ele de modo algum fez isso. Pelo contrário, ele estava dizendo que enquanto Adão caiu, ele continuou íntegro e de frente a todas as tentações possíveis. E ele fecha com chave de ouro, entre aspas, a sua defesa, dizendo o seguinte para Deus: quem me dera um que me ouvisse. Eis que o meu intento é que o Todo-Poderoso me responda, e que o meu adversário escreva um livro. Ele chama Deus de adversário. Por certo que o levaria sobre o meu ombro, e sobre mim o ataria como uma coroa. O número dos meus passos lhe mostraria, e como um príncipe me chegaria a ele. Tem alguém que tem a Bíblia na linguagem de hoje aí? Tem? NVI eu tenho. Bíblia na linguagem de hoje. Leia, por favor, versículo 35, o 36 e o 37. Só um minutinho. Vou te dar o microfone para que todos ouçam. Isso, por favor. Como eu gostaria que alguém me ouvisse. Aqui eu termino e assino a minha defesa. Que o Todo-Poderoso me responda. Que o meu adversário escreva a acusação. E com orgulho eu a carregarei no ombro e a porei na cabeça como se fosse uma coroa. Darei conta a Deus de todos os meus atos, e na presença dele ficarei de cabeça erguida. Obrigado. Perceberam? Aqui acaba a minha defesa. Que o Todo-Poderoso me responda. Traga a sua acusação. Vem cá, Senhor. Traz aqui o que é que você tem contra mim. Escreve aí. Escreveu? Tá bom, vou pegar essa acusação, vou botar atravessado como uma faixa e como uma coroa. Você não vai ter nada para falar de mim. Sou justo. E mais, vou caminhar diante de você com a cabeça erguida, com o nariz em pé. Ou seja, eu sou mais justo que você. Perceberam o problema de Jó? Soberba. Soberba. Justificação através das obras. Em todos os momentos de sua defesa, Jó sempre colocou a sua justiça diante de Deus através de suas obras. Jó era um homem íntegro? Era. Deus diz isso no começo do seu livro. Na terra não existia um homem mais íntegro do que Jó. Sabe qual era o problema de Jó? Em algum momento da sua caminhada cristã, ele deixou de viver pela graça e passou a viver pelas obras. Provavelmente Deus deve ter tentado resgatar esse homem de todas as maneiras possíveis. Mas ele estava cegado. Ele estava tão apegado aos ritos e às tradições
que ele não mais conseguia ouvir a voz do Espírito Santo, para que ele deixasse as obras e voltasse para a graça. Deus, infelizmente, teve que permitir que aquele homem passasse por todos aqueles sofrimentos, por todas aquelas lutas, para que ele pudesse voltar para Deus. Duvida disso? Abra sua Bíblia aí, capítulo 42. Como eu disse, no capítulo 38, Deus começa a falar com Jó. Deus começa a questionar a Jó de tudo aquilo que ele tinha falado. Se ele realmente era tão sábio, se ele realmente conhecia tanto, se ele realmente era tão justo. Deus questiona Jó de todas as formas possíveis. E então, no capítulo 42, Jó diz palavras que são profundas e que devem servir, com certeza, de inspiração para mim e para você. Capítulo 42, verso 1. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que tudo pode, Senhor, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, e que coisas que eu não compreendia. Escuta então, Senhor, a mim. Eu falarei a ti, te perguntarei, e tu vais me ensinar. Verso 5. Com o ouvir dos meus olhos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quero pedir mais uma vez a sua ajuda, minha querida. Leia apenas o versículo 5 na tradução da linguagem de hoje. Isso, 42:5. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Perceberam? Antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora te conheço com os meus olhos, face a face. Houve ou não houve um crescimento espiritual na vida de Jó? Aquele homem que antes conhecia Deus apenas de teoria, de ritos, de cerimônias, de ofertas, agora ele conhecia Deus a face. Agora ele realmente sabia quem era o Senhor. E agora sim, Deus tira todo o opróbrio da vida de Jó e dá a ele o dobro do que ele tinha antes. Porque agora ele estava pronto para ser uma bênção muito maior do que ele era antes. Reparem, irmãos, toda vez que Deus permite uma prova na minha e na sua vida, é para o nosso crescimento. Nunca Deus vai permitir uma obra, uma prova na minha e na sua vida para nos massacrar, para nos humilhar, para nos jogar no pó, para nos fazer motejo para as pessoas que estão ao nosso redor. Todas as provas que caem sobre nossas vidas têm um único objetivo: fazer com que nós cresçamos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Amém. Se formos fiéis, como foi Jó, se mantivermos firmes como manteve Jó, que apesar da sua compreensão equivocada da graça e do Evangelho, a Bíblia diz que em momento algum ele praguejou ou ele amaldiçoou a Deus. Em todos os momentos, apesar de não compreender, ele manteve-se firme. Se nós seguirmos o mesmo exemplo de Jó, o nosso final será como o de Jó. A intimidade que nós temos com Deus vai ser muito maior. Se hoje nós conhecemos apenas de ouvir falar, depois da prova nós conheceremos face a face. Amém. Deus te abençoe. Deus te ajude no meio da prova que você esteja passando ou naquela que você ainda vai passar. Mas em meio ao sofrimento da prova, lembre-se de Jó. Deus está fazendo na sua vida uma transformação. A única coisa que Deus quer com essa prova é se aproximar mais e mais de você. Fazer com que você rompa os limites desse mundo caído. Não enxergue apenas o material, mas possa enxergar a face de Jesus, olhando para você, sorrindo, estendendo a mão e dizendo: estou aqui, aguente firme, porque passaremos juntos dessa prova. Amém. Deus te abençoe.
Deus te dê uma ótima semana. Em nome de Jesus. Amém. Tem um hino de preferência? Com certeza. Fala então. Faça fácil. Faça fácil. Sabe o número? 4. Hein? 444. Ah, é. 444. Confie nela, se eu não estiver errado, eu te derrubo. Confie nela, se eu não estiver errado, eu te derrubo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em meio às provações da vida,
em meio às dificuldades, ao sofrimento, à dor. Nos ajude, Senhor amado, a enxergar a face de Cristo Jesus ao nosso lado. Amém. Nos ajude, Pai querido, a ter fé de que verdadeiramente as promessas Tuas se cumprem em meio às provações que caem sobre nossas vidas. Não virá sobre nós prova que seja maior do que nossas forças, mas, conjunto com as provas, o Senhor também dará o poder para resistirmos e vencê-la. Amém. Não virá, Pai querido, prova na nossa vida que não tem objetivo, mas toda prova que vier sobre nós contribuirá para o nosso crescimento espiritual, porque esse é o Teu propósito. Amém. Que a cada prova, Senhor amado, nós saiamos como a pedra bruta de diamante quando é lapidada. A cada momento que ela passa pela lixa, a cada momento que ela é esmerilhada, ela sai com um lado perfeito, com o seu ângulo, com a sua forma, com a sua textura totalmente lisa, até que após passar várias vezes pelo esmeril, pela esmerilhadeira, torna-se aquela pedra bruta um perfeito diamante, com ângulos perfeitos, com detalhes perfeitos e com uma forma que enche não só os olhos, mas enche também de brilho tudo que está ao seu redor. Amém. Então, Pai querido, que nós sejamos em meio às provas como um diamante, como uma pedra bruta de diamante, realmente por causa dos nossos pecados, por causa das nossas manias, por causa, Pai querido, dos nossos hábitos, nós estamos incrustados de impurezas, coisas que precisam ser retiradas das nossas vidas. Então precisamos ser sim esmerilhados pelo Senhor, precisamos ser limados, precisamos ser lixados. E passar pelo esmeril dói, passar pela lixa dói, passar, Pai querido, pela lima dói. Mas a verdade é que cada vez que nós passamos pela lima do Senhor, uma parte de nosso corpo, uma parte do nosso caráter fica perfeito de acordo com a Tua vontade. Amém. Então lima-nos, Senhor. Passe sobre nós o esmeril, para que quando Jesus voltar, nós sejamos uma perfeita joia, pronta para ser incrustada na coroa de vitória dele. Amém. Guarda-nos e livra-nos de todo mal, mas que todo aquele mal que o Senhor permitir que caia sobre nossas vidas, seja realmente para nos transformar em pessoas mais semelhantes a Jesus. Amém. Dá-nos a Tua paz, dá-nos uma boa semana, dirige os nossos caminhos e nossas decisões. São bênçãos que nós rogamos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Ao sair deste santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e no céu pôde ouvir meu louvor. Vou sair mais confiante em meu Jesus, mais fiel além do amor, pois aqui entreguei o meu coração. Minha vida agora está nas mãos do meu Salvador.